E aí pessoal, Felipe Santana na área trazendo pra vocês mais um episódio do podcast Papo de Figma. Bom, primeiramente, antes de mais nada, a ideia é um quadro novo, então um videocast. Se você estiver vendo pelo YouTube, comenta aí, mas você vai poder acessar em todas as plataformas. Tô vendo se eu consigo colocar no Spotify em formato de vídeo, eu sei que é um pouco complicado, mas a ideia é estar trazendo esse podcast também como mais uma aventura desse canal aqui. Bom, basicamente, a ideia é falar sobre Figma, futuro do Figma também, trazer convidados, debater o que aguarda, o que o futuro aguarda pra gente, beleza? Bom, a gente sabe que recentemente a gente tem ouvido falar bastante de inteligências artificiais, qual o futuro das IAs, né? E aí eu acabo tendo que me perguntar o que o Figma vai fazer em relação a isso. Porque a gente tem visto aí alguns plugins, né, algumas ferramentas de terceiros que estão, de uma certa forma, tentando integrar a sua própria IA, ou sei lá, o ChatGPT, qualquer um desses modelos de machine learning dentro do Figma. O problema é que tem outras ferramentas que já estão fazendo isso nativamente. Por exemplo, eu falei lá no Instagram da própria Wizard, né, que pega, basicamente integra a função de prompt, né, que a gente tem no ChatGPT, para você dar um comando para ferramenta e ela mesmo cria as telas para você. Eu queria realmente ver qual que é o próximo passo do Figma, se eles vão ficar, né, na posição de ser apenas uma ferramenta de design e os outros criam features, né, em formato de plugin para poder integrar ao Figma, ou eles vão dar um passo adiante e integrar a sua própria ferramenta ou a sua própria solução usando inteligência artificial. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é o futuro, né? Resta saber se o Figma vai se tornar em pouco tempo a nova Kodak, né? A gente sabe que o Figma foi comprada recentemente pela Adobe, e a Adobe, infelizmente, tem né, quando você integra uma nova empresa, a Adobe fica no comando aí, a Adobe tem um histórico de trazer, né, apesar de estar aí há muitos anos no mercado, mas demora para se atualizar, né? Eu fico pensando que há um tempo atrás, nem muito tempo atrás assim, o Photoshop era a ferramenta de ilustração manual, né? Ilustração digital no caso. E aí, né, com o surgimento do iPad e tal, até então o Photoshop dominava, e aí começaram a aparecer outros aplicativos que, né, suprem um Photoshop no iPad. O iPad hoje, sem dúvida, é uma das maiores, se não a maior ferramenta para ilustradores digitais, né? E porque o Photoshop demora para um programa pesado, né? E demorou para trazer a sua versão para o iPad, por exemplo. E aí surgiram outros aplicativos, como por exemplo o Affinity, que foi disparado para frente. E em seguida nós tivemos o Procreate, que hoje eu acho tirado do achismo, que o Procreate já é maior que o Photoshop quando se fala em pintura digital ou ilustração digital. Fica aí essa dúvida no ar. Provavelmente vocês têm esses dados aí, vocês vão puxar para mim nos comentários. Mas aí voltamos pro Figma. E aí o Figma, o que o Figma vai fazer? Bom, o Figma tem uma baita oportunidade na mão, que seria, né, lançar uma ferramenta ou uma feature que integra suas próprias soluções como Design System, componentização, auto layout, tudo isso, né, e poder traduzir isso via prompt, ou até mesmo uma ferramenta como se fosse o Genius, né, que foi recentemente lançado ou anunciado pela Diagram. Então eu fico pensando assim, será que o Figma vai para esse caminho, ou eles vão ficar, né, presos, talvez por conta da grande mãe Adobe estar por detrás, né, talvez freando os avanços. E esse é um risco que muita gente estava cogitando que podia acontecer. E agora que a Adobe é dona do Figma, os avanços que eram constantes, né, na ferramenta vão ser agora menores ou, né, mais escassos por conta de... pensa só, o Figma por si só era como se fosse sei lá, uma lancha a todo vapor, certo? E aí quando você integra a Adobe, né, quando você integra o Figma na Adobe, você basicamente tira essa lancha de circulação, tá certo? Dizendo eles que a lancha vai ficar andando ali do lado. Mas você tira a lancha de circulação e bota o Titanic no lugar, tá certo? É muito mais difícil você, né, tomar uma decisão para movimentar o Titanic do que movimentar a lancha. Dizendo eles, o Figma continua independente, mas a gente vai poder ver isso em pouquíssimo tempo, porque ferramentas como o Wizard ou até mesmo o Genius, né,
Tem alguns outros plugins também, integrando ChatGPT no Figma e tal. Pouquíssimo tempo vai lançar uma ferramenta que faz tudo isso automaticamente, ou até mesmo usa do Figma mesmo, né, como uma ferramenta standalone, e basicamente cria, com base no Design System, na biblioteca do Figma, dos seus componentes, cria o design pronto, né, a documentação pronta, tudo já prontinho para o seu desenvolvedor, ou até mesmo... Enfim, se a gente for viajar aqui nas possibilidades de inteligências artificiais, porque hoje, se você for parar para pensar na essência, o que seria um ChatGPT, ou o que seria esses modelos que nós temos hoje, eles são excelentes para poder reconhecer padrões, tá certo? Para poder fazer síntese de algo um pouco mais complexo, seja um texto e tal. Mas quando a gente fala do design, basicamente, se você for analisar o Figma, são dados, né? Você consegue extrair o dado do design, né? Então, comparar isso com o que já tem no mercado de, sei lá, teste de usabilidade e até mesmo de componentes já validados, é simples. Assim, eu diria que é simples, mas tô falando do ponto de vista de um leigo aqui, tá certo? Mas seria muito simples você converter isso já hoje, né? Integrar uma API da OpenAI, alguma coisa do tipo, para você começar a cuspir telas prontas com base em pesquisas e tal. Então você vai alimentando isso e vai treinando essa AI, né? Essa IA, para ficar cada vez mais eficiente. E aí você treina de que forma? Você bota o prompt para ela cuspir uma tela, fala, não ficou boa, lança outra. Não ficou boa, lança outra. Não ficou boa, lança outra. Opa, essa aqui já tá um pouco melhor, melhorou um pouco, lança outra. E aí você vai treinando. E aí, cara, com o tempo, acho que com pouquíssimo tempo, se você já tiver um design system, que também é uma forma de você deixar padronizado e escalar o seu design também, mas é uma forma também de você conter ali as possibilidades de erro, tá certo? Então, assim, novamente, em quanto tempo? A pergunta que fica em quanto tempo nós teremos uma ferramenta, talvez uma ferramenta ou os próprios competidores do Figma lançar algo que exige o mínimo de esforço possível do designer para poder estar cuspindo tela. E a gente pode focar em outras coisas, como melhorar a experiência, refinar alguns flows, ou até mesmo colocar IA para poder melhorar flows já existentes. E aí fica um trabalho muito de, refino, polimento de uma experiência ou do seu aplicativo, do seu serviço. E realmente eu fico pensando aí, será que o Figma vai tomar o próximo passo? Porque eu falei no início do ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, no final do ano passado, que esse seria o ano das IAs, que ferramentas como essa iriam acontecer eventualmente. Mas eu não imaginava que seria já em fevereiro. Tá certo? Então, assim, com a velocidade com que as coisas estão aparecendo, realmente fico preocupado. Digo pra vocês que fico preocupado, tá difícil até de acompanhar o que tá sendo lançado. E aí eu fico pensando, Figma foi recém-comprado pela Adobe, será que eles já estão trabalhando? Ou eles vão, infelizmente vão cair no lance de realmente ter uma mega corporação por detrás e trazer inovações como essa vai levar bastante tempo. Então fico com medo do Figma ficar preso, por uma questão de, enfim, simplesmente ter uma empresa maior por detrás freando esses avanços tecnológicos. Enfim, fica aí esse argumento para vocês, enfim, para vocês pensarem, refletirem, comentarem aqui embaixo também o que vocês acham de tudo isso. Assim, eu sou sempre otimista, eu acho que o Figma já está, planejando aí qual seria o próximo passo, até mesmo para integrar coisas como a gente já ouviu falar que está faltando. A tokenização, hoje você consegue criar biblioteca de componentes e tal, mas você não consegue tokenizar isso, certo? No Figma, você precisa de um aplicativo de terceiro ou um plugin de terceiro para você fazer isso e ainda não funciona redondinho, Então eu queria saber qual seria a solução do Figma. Será que eles vão fazer nativo? Será que não? E também, será que eles vão integrar ferramentas ou soluções de IAs dentro do Figma, com funcionalidades do Figma, para trabalhar ali como um copiloto junto com nós? Fico com essa dúvida também. Realmente espero que o Figma comece ou já esteja investindo em algo assim, porque, cara, sinceramente, eu estou preocupado. E olha que eu vivo isso aqui, sacou? Mas cada vez que aparece uma ferramenta nova, você fica... Nossa, cara, a gente deu um pulo aí de 10 anos em dias? Como é que é isso? Será que a semana que vem eu vou ficar sem trabalho? Como é que é? Eu não sei. Então, assim, eu fico realmente assustado com o que já apareceu agora, Resta saber o que a gente tem visto aí.
basicamente, ninguém nunca testou ainda, tá certo? Então a gente viu alguns teasers, basicamente é isso, são teasers, trailers, e a ferramenta em si ninguém testou ainda, mas questão de meses, eu diria, talvez, não sei. Bom, fica aí até o meio do ano pra galera decidir, né, se vai investir, se vai fazer, então o Figma fica com essa bola aí. Novamente, peço o feedback de vocês, lembrando se você quiser participar do podcast, é muito simples, só comentar aqui embaixo. Mais simples do que isso não existe. Comenta aqui embaixo o que vocês acham e também sugestões para os próximos temas. Lembrando que a ideia também é trazer convidados, bater um papo, falar, por exemplo, dessa questão de IA com outros designers, né? Enfim, conto com o feedback de vocês. Comenta aqui embaixo, lembre de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. E claro, ative as notificações para você não ficar por fora de nenhum desses updates sobre inteligências artificiais, Figma, enfim, você já sabe. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!